Queridos irmãos, queridas irmãs, nós já estamos numa caminhada firme em direção ao Natal. Já chegamos ao segundo domingo do Advento. E hoje nós temos uma proposta de refletirmos sobre os primeiros 12 versículos do capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus. E é claro, você sabe que nós vamos contar com a ajuda de Frei Alberto Maddi, renomado biblista italiano, que sempre está aqui conosco, nos ajudando a interpretar melhor o texto do Santo Evangelho. E o tema da liturgia desse segundo domingo do Advento será: a melhor preparação para acolher o Messias, o Salvador, é a nossa conversão. Então, a melhor preparação para acolher o Messias, o Salvador, é a nossa conversão. Após o Evangelho da infância de Mateus, que está presente nos capítulos 1 e 2 do Evangelho, temos a parte narrativa que precede o primeiro dos 5 grandes sermões de Jesus nesse Evangelho. Trata-se do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5, versículo 1, até o final do capítulo 7, versículo 29. A passagem deste domingo é extraída dessa apresentação que João, o Batista, realiza antes de batizar Jesus. Vamos então vê-la lá. Comecemos com os versículos de 1 a 2 do capítulo 3 de Mateus. Eles nos dizem: naqueles dias apareceu João Batista, proclamando no deserto da Judéia: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. O capítulo 3 do Evangelho de Mateus abre com a fórmula que só aparece aqui, a única vez em todo o Evangelho. Essa fórmula é naqueles dias, naqueles dias. Com esta fórmula, o evangelista pretende recordar o capítulo 2, versículo 11a do livro do Êxodo, no Antigo Testamento, onde se lê: naqueles dias, Moisés, já adulto, saiu para junto de seus irmãos e reparou nos trabalhos forçados deles. Portanto, é quando Moisés começa a tomar consciência da situação de seu povo, o que o levará a libertá-lo. Assim, com a lembrança, repito, nesta única vez no Evangelho de Mateus, em que esta fórmula naqueles dias, o evangelista abre a ação de João, que depois será levada adiante e completada pela de Jesus. E ele abre essa ação de João Batista em chave de êxodo, em chave de libertação, como veremos de que tipo de libertação se trata. O nome João significa o Senhor é misericórdia. Esse é o significado do nome João em hebraico. O Senhor é misericórdia. O Batista é já conhecido pela sua atividade de batizador, cujo significado veremos mais adiante. O deserto da Judéia é aquela área que vai de Jerusalém ao Mar Morto. Não é um deserto de areia, é um deserto montanhoso e rochoso, pedregoso. O apelo de João é claro: convertei-vos, arrependei-vos. Este verbo significa uma mudança de mentalidade que se reflete no comportamento. João refere-se a ter sido o anúncio do profeta Isaías, quando Isaías nos diz: parai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, socorrei ao oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva, como está lá no primeiro capítulo do profeta Isaías, versículo 16b a 17. Assim, João Batista convida a uma mudança de mentalidade, a orientar a própria vida para o bem dos outros. Pela primeira vez no Evangelho de Mateus aparece a fórmula reino dos céus, que é utilizada exclusivamente por este evangelista. Reino dos céus não deve ser confundido com reino nos céus, mas significa reino de Deus. O evangelista Mateus, que escreve para uma comunidade de judeus, está atento à sensibilidade deles e sempre que possível evita usar a palavra Deus, que, como sabemos, os judeus não escrevem nem pronunciam, em respeito a ele. Então, o reino dos céus não significa um reino futuro, mas o reino de Deus que governa sobre os seus já aqui e agora. Prossigamos. Continuamos agora com o versículo 3 do capítulo 3 de Mateus, que nos diz: é dele, com efeito, que foi dito, por meio do profeta Isaías: voz de quem grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui, o evangelista cita o profeta Isaías, mas modificando-o. Porque no capítulo 40 do profeta Isaías, no versículo 3, lemos: clama uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor.
É assim que está em hebraico. Esse foi o anúncio do fim da deportação da Babilônia, com o edito de Ciro e o início da libertação dos judeus que estavam na Babilônia. E, portanto, preparai no deserto o caminho do Senhor. O evangelista que modifica a passagem de Isaías, ele coloca, voz de quem clama no deserto. Voz de quem clama no deserto. Portanto, do deserto, da ruptura com a sociedade, vem este anúncio. É um anúncio de ruptura. E qual anúncio é? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Pois bem, o versículo 4 nos diz, João usava roupa de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura, e alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Então, em seguida, o evangelista passa a descrever a figura de João, dando referências claras. Ele usava roupa de pelos de camelo. Era a vestimenta típica dos profetas daquela época. Mas com um detalhe. Ele trazia um cinto de couro na cintura, um cinto amarrado aos quadris. Os evangelistas são sempre comedidos nos exemplos, nos detalhes. Quando eles os colocam, é porque tem um sentido claramente teológico nisso. E aqui o cinto de couro ao redor dos quadris era o distintivo daquele que foi considerado o maior dos profetas, o profeta Elias. Que acreditava-se viria preparar o caminho para a chegada do Messias. Assim o evangelista está identificando o profeta Elias na figura de João. E prossegue descrevendo João, e alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. O que o deserto apresentava. É a dieta típica dos beduínos. Isso é normal. No versículo 5 do capítulo 3 temos, então acorriam até ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região do Jordão. O que o evangelista escreve é sensacional. João pregou uma mudança de vida. E toda a expectativa do povo que se reflete nesta Jerusalém, Jordão, aflui a ele. Eles entenderam, o povo, as pessoas entenderam, que os instrumentos que a instituição religiosa lhes ofereciam não eram adequados e acorreram a João buscando uma novidade, buscando uma resposta que não obtinham na religiosidade do templo. Capítulo 3, versículo 6 de Mateus nos diz, e confessando os seus pecados, eram por ele batizados no Rio Jordão. Batizar era um rito conhecido. Era uma imersão que significava a morte para o passado para começar uma nova vida. No Rio Jordão. É importante a indicação que o evangelista faz e ele a repete. O Jordão havia sido a etapa final do êxodo para o povo entrar e ingressar na terra prometida. Agora, esse mesmo Jordão é a etapa inicial para sair da terra prometida. Porque a terra da liberdade agora está nas mãos dos sumos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, de toda esta casta sacerdotal, de toda essa instituição religiosa, que transformou essa terra da promessa, essa terra da liberdade, em uma terra de opressão, da qual agora é preciso sair. E por isso João anuncia o êxodo, que posteriormente Jesus o concretizará. Aqui se dá um êxodo através do Rio Jordão para uma nova vida. O verbo confessar não deve sugerir o que queremos dizer com o sacramento da confissão. Não. É o gesto, o de mergulhar na água com o qual se reconhecia pecador. Ninguém ficava ali declamando os seus pecados aos ouvidos de João. Era o gesto que já era de reconhecer os pecados. Nos versículos agora de 7 a 10 do capítulo 3 de Mateus, nós lemos: quando viu que muitos dentre os fariseus e os saduceus vinham para serem por ele batizados, João lhes dizia: crias de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Produzi, pois, fruto digno de vosso arrependimento. Não vos contenteis em dizer a vós mesmos: nosso pai é Abraão. Pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Diante da chegada dessa casta sacerdotal ao poder, da elite religiosa representada pelos fariseus e saduceus, João Batista não os acolhe.
mas os acolhe com palavras de fogo, com palavras ardentes, porque sabe que eles vêm para realizar um ritual. Mas João diz, não deveis dar frutos dignos de conversão. Ele a fim de se converter. Quero que vocês deem frutos de conversão. Ou seja, é uma mudança de vida que deve ser vista no comportamento deles. Depois, no Evangelho de Mateus, veremos que eles nunca acreditarão na ação de João Batista. Ou seja, foram ali por irem, por curiosidade. O versículo 11 do mesmo capítulo 3 nos diz: eu vos batizo com água como sinal de arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. O gesto oferecido por João é uma mudança de vida, que se consegue por meio dessa imersão. Mas a força para poder depois levar adiante essa mudança de vida, ele não a pode dar. João está limitado aí. Ele diz que haverá alguém que será mais forte do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Batismo na água significa ser imerso em um líquido que é externo ao homem. O batismo no Espírito, o Espírito é a vida de Deus, é o amor de Deus. Então, ser batizado no Espírito significa ser encharcado, impregnado da própria vida de Deus. Será isso que dará a força depois para levar adiante essa conversão, essa mudança de vida. Só que João Batista acrescenta: batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo para quem aceita esse convite à conversão. E o fogo, segundo a mentalidade tradicional daquela época, era o castigo de Deus para quem rejeitasse essa proposta de mudança de vida. Então, João fala aqui de uma condenação. Concluindo então essa passagem do Evangelho deste segundo domingo do Advento, o versículo 12 nos diz: ele está com a pá em sua mão e vai limpar a eira. O trigo ele o guardará no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. De fato, João conclui com esta admoestação. Assim, João Batista, herdeiro da tradição do Antigo Testamento, apresenta um julgamento de Deus. E esse julgamento de Deus será então corrigido por Jesus. Quando Jesus se referir a este batismo de João nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, Jesus dirá somente assim: sereis batizados com o Espírito Santo. Ele não fala mais com o fogo, ele não fala mais de julgamento, de condenação. De Jesus, que é a presença de Deus na humanidade, há apenas um anúncio, uma oferta de plenitude de vida. Nele está ausente qualquer forma de castigo. E agora eu vos apresento uma meditação minha, uma atualização minha dessas palavras contidas no Santo Evangelho de hoje. Eu começo citando uma frase de Gilbert Keith Chesterton, que foi um famoso escritor e ensaísta britânico. Chesterton nos diz: uma coisa morta pode seguir a correnteza, mas somente uma coisa viva pode contrariá-la. Vou repetir. Uma coisa morta pode seguir a correnteza, mas somente uma coisa viva pode contrariá-la. A coragem de João o Batista, profeta que ficou conhecido por ser o homem que preparou o caminho, a chegada do Messias, é espantosa. Abrir caminhos novos jamais foi fácil. É muito mais simples seguir estradas já abertas, já batidas, já conhecidas. Porém, muitas delas não levam mais a lugar algum. É o que acontecia com o judaísmo do tempo de Jesus de Nazaré. Esse judaísmo, essa religião havia se tornado uma religião de muitos ritos, muitas normas, muitas tradições, porém que não conseguia mais falar ao coração das pessoas. Essa religião, ao invés de conectar as pessoas a Deus, ao seu amor, à sua bondade, à sua misericórdia, havia feito habitar o medo no íntimo de cada judeu. Pois Deus não se parecia a um pai que ama, que acolhe, que perdoa, mas a um juiz que julga, condena e castiga. Não por acaso, o próprio nome João já é um programa de vida. João, como a gente viu agora há pouco, significa Deus é misericórdia.
O grito que se ouve no deserto é o mesmo hoje. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, como está lá em Mateus capítulo 3, versículo 3. A igreja nos tempos de hoje, nos tempos atuais, está sentindo falta dessa coragem em descobrir caminhos novos. Papa Francisco soube identificar isso muito bem quando nos disse, abre aspas, a novidade nos dá sempre um pouco de medo, porque nos sentimos mais seguros se temos tudo sob controle, se somos nós que construímos, programamos e planejamos nossa vida. E aí o Papa nos pergunta, estamos decididos a percorrer os caminhos novos que a novidade de Deus nos apresenta? Ou nos entrincheiramos em nossas estruturas caducas que perderam capacidade de resposta? Sábias, proféticas e oportunas palavras essas de Papa Francisco. Por isso faz-se necessário um profundo e autêntico câmbio de vida. De nada servirão decretos e iniciativas de mudanças vindos de cima, do Vaticano, do Papa, se na base, o povo de Deus, as lideranças leigas, os presbíteros, os diáconos, as religiosas, os religiosos, não se derem conta que precisamos mudar de caminhos, de direção. Precisamos nos deixar batizar pelo Espírito Santo, isto é, nos encharcarmos, nos impregnarmos verdadeiramente do amor e da misericórdia do Cristo. Do contrário, seguiremos sendo uma igreja muito bem estruturada e organizada, mas que não consegue cativar, calar fundo no coração das pessoas, especialmente dos mais jovens de nossa sociedade. João Batista, assim como todos os autênticos profetas de Israel, sempre viveu no limite, ou inclusive fora dos limites impostos pela sociedade de sua época. Também hoje, se quisermos resgatar o profetismo perdido de nossa igreja, devemos ter a coragem de não percorrer apenas caminhos conhecidos e batidos. Alguém que simplesmente vive como um funcionário de Deus, um funcionário da estrutura eclesial, não será capaz de propor algo alternativo. A novidade e a salvação não vêm de onde e da maneira com que as esperamos. Elas vêm sempre do inesperado, do inusitado, do inusual. E agora eu te convido a orar comigo o salmo proposto como salmo de resposta da liturgia deste segundo domingo do Advento. Aliás, com esse salmo, a igreja ora neste tempo do Advento para exprimir a espera, a expectativa de ser o Rei de paz, libertador dos pobres e dos oprimidos. Diz o salmo, e você vai ver aí o texto na tela. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. São versículos extraídos do Salmo 71, na versão latina, 72 na versão hebraica do Saltério. Foi uma alegria, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje na TV Canal 10, como todos os finais de semana. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo final de semana, se Deus quiser. Um ótimo advento para todos.